Ao vivo, mais um programa Terapia em Casa Podcast. O programa que leva a terapia até a sua casa, até dentro das suas entranhas e te traz uma opção de vida nova, de vida expandida. Então, cada vez, cada dia, todos os dias temos temas fantásticos, interessantes, produtivos, que fazem com que você amplie o seu conhecimento e sua expansão de consciência. Então, e hoje é um tema para lá de polêmico, que eu fiz questão de trazer aqui, porque poucas pessoas fazem esse tipo de trabalho, muito poucas, na verdade, não sei nem quantas pessoas fazem esse tipo de trabalho, a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais hoje com o nosso entrevistado. Deixa eu já ir colocando aqui também no Instagram, para o pessoal saber que estamos aqui também. Então, calma aí, deixa eu pôr aqui a transmissão ao vivo, rezar, cruzar os dedinhos para que vá dessa vez, logo de prima, eu acho que foi. Acredito que sim, a esperança é a última que morre. Depois, quem puder olhar aí para mim no Insta, Kleber Fervença, se sair ao vivo, me deem, tá sim, a Thelma entrou, tá ao vivo aí, né, Thelminha, meu amor? Ju, bem-vinda, minha linda! Muito bem-vinda! Nós estamos, então, tanto aqui no YouTube, pelo Terapia Podcast, Terapia em Casa Podcast, quanto aqui no Instagram, Kleber Fervenca, e hoje teremos entrevistado para lá de especial, que é Guilherme Franco, um terapeuta que trabalha com dependência química. E aí ele faz um trabalho completamente diferente do que a gente vê no tradicional, que é as internações clínicas, né? O trabalho dele é diferenciado por quê? Porque ele promete fazer o trabalho de tratamento sem a necessidade de internação. Então, deixa eu chamar aqui o nosso convidado da noite. Atenção, toque, rufe os sabores, bem-vindo, meu querido! Olá, Kleber, meu amigo, bacana, muito que bacana bem-vindo. Finalmente deu certo, né? Também porque tem um dia certo para cada coisa. Então, hoje é o dia, né, que era para você estar aqui, sextou e nós estamos aqui. A gente atrasou um diazinho aí, estava com uns probleminhas, mas tudo bem, vamos seguir a vida, certo. Tá tudo certo. Vida que segue e continuando vida aqui. Que segue. Então, meu querido, primeira coisa que para as pessoas entenderem, saberem quem é você, né? Quem que é Guilherme Franco, qual que é a sua formação a nível terapêutica e aonde você está situado no nosso Brasil? Então, eu estou aqui no estado de São Paulo, Bragança Paulista, né? Mas sim, como o meu tratamento é online, então eu posso atender o Brasil inteiro, não tem problema nenhum. Né? E fora do Brasil, e fora das outras galáxias, tudo à vontade. Inclusive a minha última paciente é de Ibiza, né? Na Espanha. Na Espanha. Então, eu já estou internacional, já posso falar que estou internacional. É quase intergaláctico. Tá, meu querido, qual que é a tua formação? Olha, Kleber, eu sou um autodidata. Tá? Sim. Eu me formei também Master Coach lá com a Kelren Canedo, né? Isso, eu tenho essa formação também. Mas não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Com certeza não é. A gente também gosta aí dessa linha aí dela, né? Uhum. Mas o meu tratamento para dependência química, ele é todo alicerçado na abordagem integral de Ken Wilber, né? Que é um filósofo místico bem famoso. Ele tem uma filosofia chamada teoria integral, né? E lá ele é como se fosse, vamos dizer assim, o pano de fundo, né? Do meu tratamento, né? Uhum. Então, assim, essa teoria ela pode ser aplicada a qualquer coisa, na verdade, entendeu? Ao seu objetivo de vida, à sua profissão, a um tema qualquer, a educação, negócio, qualquer coisa você pode pegar essa teoria e aplicar ela para quê? Para que ela se torne mais abrangente, mais completa, mais integral, né? Então, eu peguei essa teoria e apliquei a doença dependência química, né? Então, eu comecei a entender a dependência química de uma forma integral, de uma forma mais abrangente, mais completa, né? Mais total. Então esse é o que está por trás aí desse meu tratamento, né? Para que haja um entendimento, porque a gente sabe que hoje a dependência química talvez seja um dos maiores desafios
a nível de tratamento terapêutico que a gente tem, porque ela mexe com a parte química também do cérebro, ela mexe com a parte comportamental, ela mexe com muitas coisas, igual você falou, em várias áreas, né, interfere. Por que você optou por essa área e qual a experiência que você tem nesse quesito? Então, na realidade, eu passei pelo processo da doença, dependência química, né? Uhum. E por um tratamento que, na realidade, também era um tratamento diferenciado, né? Então, o meu tratamento ele é baseado na minha experiência, na minha própria vivência, perfeito, né? No tratamento que eu fiz também, que era diferenciado, né? Uhum. E ajuntando com o meu estudo também pessoal, do que é o Wilber e tal, que eu já expliquei, que aí eu fui e apliquei na doença dependência química, então ajuntou todos esses fatores, né? Eu próprio ter passado pela doença por um tratamento diferenciado, que era também sob imersão terapêutica, né? Uhum. E aí ajuntando com esse meu estudo, né? Da teoria integral, e eu consegui montar um modelo de tratamento, né? Que aí no final das contas ele tá acontecendo online, inclusive, né? Ele olha, só não ele, além dele não ter internação, você pode fazer direto da sua própria casa, através do computador. Tá bom? Uma das coisas que muitas pessoas perguntam pra gente quando se fala de droga é justamente a falta de continuidade no tratamento ou o efeito da própria droga em si. Como que a pessoa faz, ainda mais como que você tem esse controle, se é que você tem esse controle, como que você trabalha isso? Porque a pessoa, vamos supor, ela ainda está sobre o consumo da droga. Sim. E aí, quando eu falo droga, eu subentendo qualquer tipo de droga, desde a maconha até qualquer outra. Tem hoje uma gama enorme disso, né? Tem umas que causam uma dependência mais forte, outras menos forte, em tese, né? Como que é esse primeiro contato? Como que é feito esse trabalho? Primeiro, para você conseguir trabalhar mesmo com a cabeça da pessoa, se ela ainda está sob o efeito da droga. Sim. É isso mesmo, Kleber. É que meu tratamento é assim, ele é dividido em 3 fases, né? Uhum. Então, a gente tem a primeira fase, que é a fase da desintoxicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desintoxicar o corpo, né? Sim. Porque senão a gente não consegue trabalhar o emocional, o mental, o espiritual, né? E depois o social. Então, a gente vai primeiro na parte fisiológica. E aí, então, a gente faz uma desintoxicação. Como é que a gente faz a desintoxicação de uma substância qualquer? É ficar sem usar. É abstinência, né? E aí, como é que a gente faz? A pessoa precisa querer, ela precisa estar motivada, ela precisa querer fazer isso daí, né? E aí, a gente tem o recurso da psiquiatria, por exemplo, que pode ajudar com remédios no começo, né? Certo. E a gente passa o conhecimento para essa pessoa de que ela vai se desintoxicar em 15 dias. Porque a gente se desintoxica de uma substância fisiologicamente em 2 semanas. Não é necessário mais tempo para você fazer a desintoxicação fisiológica. Quando você consegue a desintoxicação fisiológica, você já estabilizou você já começa a ficar mais estável, emocionalmente, mentalmente. Aí sim você consegue fazer, então, o trabalho com as outras dimensões, né? Que é emocional, mental, espiritual. Então, é assim que a gente começa. Vamos pegar só a primeira parte, que já tem pergunta aí, ó. Tá, tudo bem. Né, sobre as internações compulsórias. O que você acha, se funciona, se não funciona? Ou aproveitar e sua visão a respeito do que existe hoje, né? Tirando esse método, sei que é totalmente diferente, né? Qual que é a sua percepção dos tratamentos que existem hoje? Então, esse meu tratamento é um tratamento que vem justamente para sanar esse modelo, né, que existe hoje de tratamento, né, para dependência química, que é baseado em internação, né, que a pessoa fica lá um tempão, lá dentro daquela clínica e acreditando que aquilo vai solucionar o seu problema, né? Mas eu estive internado, eu sei como que é uma internação,
tá? Eu, antes de fazer o tratamento que eu fiz diferenciado, eu tive internado, então eu conheço as clínicas, sei como é que é, né? E eu sei que elas são muito falhas e que o dependente químico é muito, muito, muito raro mesmo ele sair de uma clínica em recuperação e permanecer em recuperação, né? Então, assim, eu realmente, assim, eu não acredito que a internação seja a melhor maneira de se tratar a dependência química. Eu acredito no seguinte, a internação, ela é boa e eficaz apenas para a parte fisiológica, apenas para a desintoxicação. E para você fazer uma desintoxicação, você não precisa de 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? De jeito nenhum, você precisa de alguns dias apenas. Que é os 15 dias, você né, fez... que você disse. Isso, exatamente. Isso é científico, tá? Eu não estou tirando da minha cabeça. Então, é um estudo científico, né, que a gente sabe que a substância, ela dura poucos dias no corpo, e aí a gente desintoxica em poucos dias. O restante seria realmente a recuperação emocional, mental e espiritual. E aí, como é que você vai fazer isso dentro de uma internação? Esse é que é o problema. Porque só para terminar, porque como é que funciona? A internação, eu já tive internado, eu sei como é que é um ambiente que você não se sente bem ali dentro. Por mais que seja um local idôneo, que funcione direitinho, que as pessoas são não violentas, alguma coisa desse tipo, tá tudo certo, né? É um ambiente que é psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente pesado. É um ambiente pesado. Então, como que você vai trabalhar o emocional, o mental e o espiritual de uma pessoa que está internada, né? Então, esse é o ponto. Então, como é que eu trabalho essa parte? Com imersão terapêutica, certo? Então, aí sim você cria um ambiente adequado para você trabalhar com essas questões, porque é um ambiente acolhedor, é um ambiente gostoso, amoroso, de conhecimento. Eu entendi. Tá. A gente vamos ficar na primeira parte. Da primeira parte tem um monte de perguntas da primeira parte já. Por isso que eu vou desfunchar isso. Né? Primeiramente, existe internação compulsória, aquela que é obrigatória, que a pessoa não tem a intenção de ser internado, mas como ele sabe sobre o efeito da droga, muitos familiares acreditam que a decisão da revolta, da raiva ou da rebeldia, seja o nome que queiram dar, é por causa da droga. Será que nesse caso, a venda de desintoxicação muda a cabeça da pessoa? Ou seja, a internação compulsória funciona nesse primeiro momento? De acordo com a sua visão, ok? Olha, então, eu acho que não adianta, tá? Assim, o que adianta, na realidade, uma internação involuntária compulsória é porque a pessoa está numa situação tão crítica que ela pode se matar, ter uma overdose, alguma coisa do tipo, ou causar uma violência e também matar alguém, ou fazer alguma coisa. Perfeito. Muito ruim. Então, assim, então você utiliza desse recurso, tá? Da internação involuntária ou compulsória e tal. Mas dizer que ela vai se recuperar a partir de uma internação involuntária ou compulsória, aí já é mais complicado. É bem difícil de acontecer mesmo. Perfeito. Né? Mas eu acho que é legal que você trouxe muito legal isso que você trouxe. Porque, assim, não é que nós descartamos as internações compulsórias. Existem casos que são necessários para salvar a vida. Salvar a vida da própria pessoa ou de quem está convivendo com ela. Então, aí pode até ser, mas aí não é que vai resolver o problema. É só para tentar salvar a vida. Isso. O segundo ponto, que estão perguntando assim, ó, dessa parte de desintoxicação, que é o primeiro momento que a pessoa passa, talvez seja um dos mais complicados também, você usa alguma, que nem você falou, talvez do auxílio psiquiátrico, de dar medicações para equilibrar, para fazer a limpeza, a desintoxicação. Existe alguma outra técnica terapêutica que você utiliza para desintoxicação? Não. É só a motivação mesmo. A pessoa ela está motivada a fazer a recuperação dela. Ela vai ficar simplesmente esperando o corpo dela se desintoxicar da substância em casa e tomando os remédios necessários para que ela
não se sinta ansiosa e tal, alguma coisa do tipo, né? Então, você tem o auxílio da psiquiatria, que são os remédios, e aí ela vai simplesmente esperar o corpo dela desintoxicar, só. Ela não precisa fazer nada. Se ela quiser fazer algum exercício, quiser fazer alguma coisa, tudo bem. Mas é só a desintoxicação. Ficar 2 semanas sem tomar droga, né? E utilizando os remédios, e aí motivada psicologicamente pela imersão terapêutica, que ela vai se sentir em recuperação em breve, né? Então, nesse momento, ela só está se desintoxicando, só isso, mais nada. Nesse período de desintoxicação, que vamos falar 15 dias, né, que é a base mínima, digamos assim, para que haja a limpeza do organismo, aonde entra o Guilherme, ou a equipe do Guilherme, para o suporte emocional e psíquico? Existe? É o que tem encontros diários durante esse tempo? Não é necessário. Tá. Nesse tempo não é necessário. É necessário apenas que a pessoa realmente esteja motivada. Então, assim, eu posso entrar em contato, ela pode entrar em contato comigo, a família entrar em contato, beleza. Mas se ela estiver motivada, porque o que vai acontecer? Antes dela fazer a desintoxicação, ela vai ser passado todo o conhecimento, todo o método que vai ser feito, o protocolo, né, para que ela se recupere. Então, né, vai ser explicado para ela que são 3 fases, que a primeira fase, a desintoxicação, é só ficar sem usar, né? Depois da segunda fase, ela vem para a imersão terapêutica. Aí sim começa o meu trabalho, né? A primeira fase, o trabalho é mais da psiquiatria até, né? Tem a parte terapêutica minha junto também, mas é mínima, né? Tá. Depois... No caso, ainda na primeira fase, calma lá. No caso, como você vai atender pessoas do mundo inteiro, como que é feito o acompanhamento psiquiátrico? Cada um procura o seu psiquiatra, tem um psiquiatra. Exatamente. A pessoa procura o seu psiquiatra, eu não tenho equipe, nada disso, né? Então a pessoa procura o seu, às vezes ela já tem o psiquiatra, normalmente a pessoa já tem o psiquiatra, ou ela busca um psiquiatra, e aí ela vai contar para o psiquiatra dela que ela está fazendo uma recuperação da dependência química e que ela deseja fazer a desintoxicação nesse momento. Então, o psiquiatra vai fornecer a medicação, né? Vai ter uma conversa com o psiquiatra, e ela vai ficar essas 2 semanas em casa se desintoxicando. Simples assim. Eu estou recebendo perguntas de todos os lados aqui, tá? O WhatsApp, do Instagram, porque tem gente que está falando que tem parentes ou pessoas próximas que ficaram muito violentas nesse processo de desintoxicação por causa da abstinência, que não é tão leve, nem tão simples assim. Então, por exemplo, pessoas que começaram a quebrar as coisas, começaram a fugir para voltar para a droga. Então, o que você fala a respeito disso? Não, se for uma coisa, quando a pessoa é obrigada, por exemplo, uma internação involuntária, aí ela realmente fica revoltada. Mas se ela estiver fazendo por motivação própria, não tem por que ela ficar revoltada. Não tem por quê. Ela vai fazer aquilo conscientemente, né? Então, deixa eu ler um comentário. Deixa eu ler um comentário que eu acho que fica mais fácil de você entender. Meu filho fala que não quer mais utilizar drogas. Foi feita uma experiência dentro de clínica, porém, nos primeiros dias, quando ele estava já em estágio de abstinência, ele falava que o corpo pedia de tal forma que ele não tinha controle sobre si, tendo que ser dopado muitas vezes durante o processo. Então, aí ele estava internado, certo? Internado, sim. Tá, por vontade própria. Sim, beleza, de acordo com ela, sim. Ele foi lá, né? Mas, então, uma pessoa numa situação dessa, internada, ela, na realidade, ela não sabe muito bem o que está acontecendo. Porque tudo dentro de uma internação, eles falam que é abstinência. Tudo. Se a pessoa ela fica revoltada com alguma coisa, por exemplo, lá dentro da internação, ela não pode sair de lá, certo? Ela está presa lá dentro. Ela não pode sair. E ela tem que cumprir certas obrigações lá dentro. Ela tem que acordar a tal hora, tomar café da manhã, ir para espiritualidade, fazer a laborterapia, blá, 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 blá. Então, ela tem todo um esquema ali que ela tem que seguir a programação. Se a pessoa, por exemplo, ela não segue a programação, já começa a dar problema. Sim. Né? Porque ali é um esquema de obrigatoriedade, entendeu? Então, assim, uma pessoa que não está acostumada, claro, ninguém está acostumado a ficar internado, mas, por exemplo, você está lá,
de repente, dentro de uma internação, sendo obrigado a fazer, e você era uma pessoa livre, certo? Você fazia o que você queria da sua vida. De repente, você se vê numa situação onde você tem que cumprir certas obrigações, você, de repente, você pode ficar revoltado, né? E aí, a clínica, ela vai falar, olha, ele está em abstinência, por isso que ele está revoltado. Porque para a clínica, tudo é abstinência. Entendeu? Então, assim, a pessoa, ela não gostou do lugar. Ah, não quero ficar aqui, eu não vou ficar aqui, porque eu vou ter que ficar um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses aqui dentro, eu não gostei disso daqui, vamos supor. Né? Porque é normal a pessoa sentir isso. Porque você pense bem, você mesmo que você vá voluntariamente, você imagina, de repente você está lá dentro de uma clínica e você sabe que você não vai poder sair de lá. Aquilo já vai te dar uma ansiedade do caramba. Então, é muito complicado. A gente imagina, então, muitas coisas a gente imagina, ele está com abstinência da droga, de repente ele só não quer ficar lá. Tá, mas assim, o que todo mundo está perguntando aqui, que eu preciso deixar, né, claro, a partir do momento que você sabe responder, se a abstinência cria realmente uma agressividade maior. Isso é químico? Não. Isso não acontece? Não. Tá, então é porque a gente está aqui para desmistificar, ok? As histórias. Olha, eu participei de um grupo terapêutico que onde eu fiz o meu tratamento, né? Participei por 5 anos, né? E eram muitos pacientes. Depois eu tive os meus, mas ainda tem, assim, comparativamente poucos pacientes. Mas eu já vi muitos pacientes que fizeram esse tipo de imersão terapêutica, e a maioria deles já foi internado. Então, eu sei muito bem como é que funciona o psicológico do dependente químico, quando ele está internado ou quando ele está em imersão, né? Então, a gente sabe que o dependente químico, quando ele está motivado, ele quer realmente, e ele se coloca numa situação de imersão terapêutica, é uma condição muito tranquila, de desintoxicação, inclusive, entendeu? Pode ser que ele não aguente, que ele dê uma recaída, ele vai lá, usa um pouco, tal, não sei o quê, mas se ele está motivado, ele fala, não, eu usei, mas eu não queria, tal, não sei o quê, e voltei, tal. Não tem esse negócio de violência. A violência acontece porque todos os tratamentos, na realidade, não é nem a maioria, todos são feitos com internação. E numa internação, mesmo que seja voluntário, é muito desagradável para a pessoa. Então, assim, ele vai se sentir numa situação ruim e pode acontecer situações de violência, de agressividade, com certeza. Inclusive, a percepção que eu tenho é que algumas clínicas, se não a maior parte delas, ainda que seja uma internação voluntária, a tendência é dar uma dopada na pessoa para não dar trabalho, entre aspas. Então, eles já têm um exagero, às vezes, até uma intoxicação nova com a medicação para que o fulano não dê trabalho. Tem isso também, não tem? Tem isso também, tem, porque como a pessoa está lá dentro e ela sempre vai se sentir angustiada, porque é um ambiente desagradável, então a medicação, na realidade, ela está servindo, de fato, para deixar ela mais calma, né, naquela situação que ela se encontra. Né? Então, não é que o remédio está tratando a dependência química dela, na realidade, está tratando a situação que ela se encontra de internação. Sim, né? Então, é mais químico do que emocional, qualquer outra coisa. A química é para tratar a química, não para resolver o problema. O Glauber está falando aqui, esse faraó sabe de tudo. O Glauber é terrível. Já tem até uma pergunta bem polêmica aqui, uma outra que a Thelma mandou aqui. Eu estou tentando achar que é muita pergunta. Na sua opinião, cadê o negócio lá, meu Deus? A Cracolândia tem solução? Qual que seria a solução? Bom, essa não é minha área, certo? A minha área de coisas públicas, né? Né? Não é minha área. E eu não sei se... Olha, aí a pergunta é mais geral. Será que o planeta tem solução, né?
É a coisa maior. Né? Porque quem que não está louco? Quem é que não está doente? Né? Que sociedade é essa que a gente vive? Né? Então, assim, aí já é uma pergunta muito ampla, né? É uma questão de saúde pública mesmo, e aí engloba muita coisa, né? Sim, a solução seria tratar como fala, a prevenção, né? Para a pessoa não chegar a ter que ir até a droga, né? Chegar nesse ponto, mas olha, Kleber, assim, a minha linha de raciocínio é a seguinte: eu não acredito que internação seja a solução, tá? Uhum. Então, assim, a minha linha de raciocínio é bem simples. A internação, para mim, porque eu tive essa experiência e vi muitas pessoas passando pela mesma experiência, é que a internação, ela serve para desintoxicação só, desintoxicação fisiológica. Tá? Uhum. Aí, para você ter uma recuperação emocional, mental, espiritual, você precisa de um outro ambiente, de um ambiente realmente acolhedor. Acolhedor. Né? Terapêutico. Então, terapêutico. Aí, esse ambiente, ele não pode ser um ambiente de internação, ele não pode ser esse ambiente fechado, que as pessoas ficam lá cumprindo ordens, fazendo tudo por obrigatoriedade. Você tem que criar um outro ambiente, você tem que criar um ambiente livre, acolhedor, da pessoa se sentir em casa realmente, que ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser ir embora, ela vai embora. Se ela quiser tomar droga, ela toma droga. Se ela quiser, ela vai fazer o que ela quiser. Você simplesmente vai apresentar o seu tratamento. Se ela quiser fazer o tratamento, ela faz. Se ela não quiser, ela não faz. Então não existe essa pressão. Essa rigidez. Se você colocar essa pressão na cabeça do dependente químico, que ele precisa, que ele tem que fazer esse tratamento obrigatoriamente, você já tira ele de uma recuperação emocional. Tá. Porque, você entende? É só na fase da desintoxicação que você precisa ficar protegido de você mesmo. Então, aí sim, tudo bem, você pode ir lá, se interna por 15 dias. Tá? Então, eu fico internado lá durante 15 dias ou 30 dias, tá? Eu fico lá internado. Se você não consegue ficar em casa, tá? Eu vou me internar, né? Vou lá, me interno e fico lá um mês internado. Desintoxiquei meu corpo, certo? Aí eu saio de lá, dessa situação, e vou para um local realmente livre, aberto, acolhedor, tranquilo. Tá. Perguntas aqui. Existe esse local físico? Você tem esse local físico para quem quiser aí? Então, vamos supor, então tá, o Guilherme. Então eu tô indo aí para Bragança, né? Para Bragança Paulista. Você tem esse espaço? Não. Olha, eu fiz um local físico, tá? Essa imersão terapêutica de uma semana, fiquei lá na casa do terapeuta, do médico, tinha lá uns quartos e tal, não sei o quê. Depois eu comecei aqui em Bragança, num local físico, mas foi bem quando começou a pandemia. Então, o que aconteceu? Não teve continuidade, porque ninguém saiu de casa para fazer nada, né? Então, aí o que aconteceu? Eu tive que fechar o local físico e eu abri ele online. Perfeito, entendi. Entende? E aí ele funcionou online. Sim. Entende? Então, talvez daqui a algum tempo, eu não tenho certeza ainda, talvez eu reabra o meu espaço físico. Eu não sei ainda se eu vou conseguir fazer isso, mas se der, eu vou abrir ainda o espaço físico também. Mas aí eu vou ter online e o espaço físico. Por enquanto, eu só tenho online. Porque assim... Mas dá para fazer tranquilo. O que as pessoas estão perguntando aqui, várias pessoas estão perguntando, é a respeito desse acompanhamento pessoal com o terapeuta. Sim. Porque assim, houve a desintoxicação, ok, mas aí ele fica meio que sem norte, porque ele ficou o dia inteiro, cabeça do diabo lá, pensando, livre para pensar um monte de merda, né? Entre aspas, sem direcionamento. Não, ele não vai ficar sem direcionamento. Então, aí a gente vai chegar na segunda fase, que talvez seja a imersão, seria isso? Isso. Porque, assim, vai ser passado todo o script, vamos dizer assim, né? Quando ele vai começar o tratamento. Ele vai começar pela desintoxicação. Então, ele vai lá, procura o psiquiatra, aí ele vai para casa, toma os remédios e fala com ele mesmo, eu vou me desintoxicar, né? Porque daqui uma semana, ou daqui 10 dias, 15 dias, eu vou entrar em imersão terapêutica com o Guilherme. Certo? Então, ele está motivado nisso, e aí a gente pode se conversar, mas
às vezes nem tem essa necessidade, mas pode haver conversas durante a desintoxicação. Passado esse período de desintoxicação, nós vamos entrar em imersão terapêutica. Aí nós vamos nos encontrar todos os dias, durante uma semana, 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Tá? Então, assim, certo. Aí a gente vai ficar direto junto. Direto. São 6 dias, na realidade, né? E aí, de manhã, à tarde e à noite, né? Com palestras, com dinâmicas terapêuticas as mais variadas possíveis, né? E aí, a gente vai estar trabalhando aí os aspectos mentais, né? Cognitivos, o conhecimento sobre a doença, o que é a dependência química, tudo, né? A parte emocional, porque vai estar a família junto também, né? Então, eu faço questão de trazer a família para perto, né? Se não tiver a família perto, tudo bem, mas se tiver alguém, né? Pelo menos alguém da família para estar junto, também vai fazer junto, né? Então, isso é feito em ambiente familiar, em casa. São dinâmicas terapêuticas que são feitas com todas as pessoas que estão ali presentes, né? Então, aí a gente vai trabalhando emocional, espiritual, mental, tudo vai sendo trabalhado ali. Só para a gente entender. Então, não é que você recebe pessoas o tempo todo, porque senão toda semana está chegando gente nova, vamos supor. Você abre de tempos em tempos? Não, assim, o meu trabalho, na realidade, ele, apesar de fazer tempo que eu tenho ele, assim, ele acontece assim, às vezes aparece um paciente, aí eu pego esse paciente e a gente começa a trabalhar com ele, né? Aí, às vezes, demora um pouco, vem outro paciente, tal. Então, assim, é esporádico, tá? Ou seja, as técnicas, não é que tem uma continuidade, as técnicas. Não, o tratamento é sempre o mesmo, é sempre as mesmas dinâmicas, é sempre igualzinho. Isso. São sempre as três fases, é tudo igualzinho. É que não é uma clínica aberta, então eu não recebo vários pacientes, eu recebo um paciente, ou recebo 2 pacientes, depois eu recebo mais um, e vai indo assim devagarzinho, entendeu? Mas aí a gente vai fazer... É porque as pessoas ainda não conhecem o seu trabalho também. Eu tenho certeza. Né? Muitas pessoas não procuram, não é porque não querem, é porque não conhecem. Eu acho que tem muito disso. Porque às vezes eu faço a propaganda, eu já tirei a propaganda, porque também, como eu fico sozinho, recebendo, aí eu fico um monte de chamada. Aí eu dou um tempo e falo assim, agora stop um pouco, porque senão eu não consigo ficar respondendo todo mundo. Aí, de repente, surge um paciente. No meio desses 50 que me procuraram, um resolve fazer, né? Sim. E assim que funciona. Porque assim, o dependente químico, ele precisa querer, né? E é difícil acontecer. E até o custo, né, fica muito menor para quem não interna. Porque a internação, a gente sabe que às vezes pode ser muito cara. Com certeza. Né, um investimento muito alto. E aí as pessoas, às vezes, não têm condição, e por isso que eu falo, não te procuram porque não sabem. Então, não sabe, bom. Não conhece. Então, o pessoal que está assistindo essa live, já dê like para que chegue para o máximo de pessoas possível. Vai dar trabalho para mim, cara. Vou dar trabalho, claro. A gente quer dar trabalho para quem está trabalhando, para quem quer trabalhar. Né? Porque vamos em frente. Eu lidei com alguns dependentes químicos, não do jeito que você faz. A gente está levando um protocolo também lá para o Maranhão, mas assim, são muito poucas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Por quê? Porque a parte emocional, na verdade, é um grande segredo, eu vejo nisso. Né? A hora que você trabalha o emocional, que é óbvio, vai trabalhar emocional, vai trabalhar espiritual, vai trabalhar toda a tríade ali atrás. Igual a Thelma colocou, acho que foi a Thelma que colocou, a própria clínica já é um lugar energeticamente pesado também. Isso, porque, exatamente. Né, tem todo o pessoal energeticamente falando, que ou vai estar se nutrindo com o negócio da droga, ou vai estar criando um terror lá dentro. Então, realmente, a proposta é muito interessante. Eu sei disso, porque eu vivi na pele, né, Kleber? Então, assim, eu faço esse tratamento e falo com propriedade sobre isso, porque eu passei por isso, eu vi, eu senti na pele, eu sei a diferença que é.
Eu sei como que a pessoa se sente quando ela está internada. Não era só eu que me sentia assim. Todos dentro de uma internação sempre vão se sentir do mesmo jeito. Eles se sentem angustiados, se sentem com medo, pressionados. Então, assim, não tem como você se sentir emocionalmente bem, como você trabalhar o emocional de uma pessoa que está ali internada, entende? Então, assim, o método é errado, o método não é este, entendeu? Então, assim, você precisa... Qual seria o método correto, então? A imersão, né? Então, a gente encontrou um método, quer dizer, não foi nem eu que encontrei, né? Porque eu aprendi isso com outro terapeuta, mas ele encontrou um método chamado, né? Que a gente hoje em dia chama de imersão terapêutica, que a gente fica vários dias, né? Ali junto com o terapeuta, né? Às vezes é um final de semana, às vezes é uma semana inteira, às vezes é um mês, mas a gente chama de imersão, né? Por quê? Porque você vai entrar, você vai mergulhar naquilo dali, né? Para você se transformar ali dentro daquela imersão e sair do outro lado diferente, né? Então, esse seria um modelo correto para você trabalhar com dependência química e não simplesmente internar a pessoa e deixar lá, né? Então, assim, como eu disse, o estudo que eu fiz, né, que eu presenciei, que eu vivenciei, depois que eu fiz, né, comprova que as coisas devem ser feitas dessa maneira. Por exemplo, assim, você tem a primeira fase, você está desintoxicando o seu corpo, é necessário que você faça isso primeiro, separado da parte emocional, entendeu? Eles tentam juntar tudo isso numa coisa só. Fazer desintoxicação fisiológica, trabalhar emocional, trabalhar espiritual, tudo dentro de uma clínica de internação. Isso não dá certo. Você precisa de ambientes diferentes, de métodos diferentes, para trabalhar cada parte do seu ser. Então, assim, primeiro eu vou trabalhar meu corpo. Aí, beleza, se quiser internar, fica à vontade. Entendeu? Porque você está protegido ali dentro, ninguém vai deixar você usar, certo? Né? Então, aí você trabalhou a parte física. Você está ainda na compulsão fisiológica, então você ficar internado faz sentido, tá? Mas nem sempre é necessário, porque uma pessoa motivada a querer parar, ela consegue fazer isso dentro da própria casa dela, não precisa nem ser internada, né? Ela com os remédios, ela fica lá 10, 15 dias sem usar, tá ótimo, entendeu? Aí, o que ela precisa? O que ela vai precisar? Ela vai precisar trabalhar o emocional. O corpo já está desintoxicado. Ela saiu da compulsão fisiológica. Correto. Ela saiu da compulsão fisiológica. O que restou dentro dela? As memórias, as emoções, os pensamentos, os sentimentos. É isso que tem dentro dela ali. Tá? Então, isso daí, como é que você vai trabalhar isso daí? Você vai trabalhar dentro de uma imersão. E aí, essas questões emocionais, mentais, espirituais, você não precisa de anos, de meses, para você trabalhar isso daí. Porque isso é tudo muito subjetivo, é muito rápido. Se você tem uma boa conversa, se você tem conhecimento, se você está trabalhando todas essas questões o tempo todo, você vai se limpando, você vai abrindo a sua visão, de novo, para uma outra vida, para a vida que você está desejando para você, que você não estava enxergando, porque estava toda encoberta pelas drogas, né? Nessa então, segunda assim, parte, da parte emocional, você usa alguma técnica específica ou não? É só uma escutativa? Olha, são algumas dinâmicas que a gente faz, que aí eu não... Né? Por exemplo, a gente tem uma dinâmica que é muito maravilhosa, que a pessoa conta a história da vida dela. Certo. Né? Então, quando ela conta a história da vida dela para a família dela, para o terapeuta, num ambiente acolhedor e terapêutico, isso daí tem um resultado magnífico. Entende? Porque vai colocar todo mundo sensível à vida daquela pessoa, à história de vida dessa pessoa. Então, isso é uma dinâmica que a gente tem ali dentro. Ou seja, então, vocês fazem algumas provocações, vamos pôr assim, para que venha para fora as feridas. E aí é tratado essa é uma feridas. grande provocação. Essa é uma grande provocação. Essa questão de você contar a sua história de vida. Né? Sem julgamento, então, sem ter medo julgamento, de falar. Quer dizer,
justamente nesse ambiente onde você se sente totalmente livre e à vontade para falar e pôr para fora o que você quiser, porque você está ali com um terapeuta que não vai te prender em nenhum lugar, com a sua família que vai estar só te amando, não vai estar de repente, ameaçando te internar e colocar em algum lugar. Não, você está num ambiente realmente acolhedor e amoroso, né? É isso que faz a diferença, Kleber, entendeu? É isso que faz a diferença no emocional da pessoa. Porque o que cura, na realidade? A pessoa se sentir amada e ela perceber que ela, nesse momento, ela tem a chance, ela tem a escolha de uma outra vida. Porque vão ter pessoas ali do lado dela que vão apoiar ela nesse sentido. Tá? Mas vão apoiar com amor, não vão apoiar com obrigação. Entendeu? Sim. Quanto tempo que é feito esse trabalho da parte emocional? É durante a imersão terapêutica de uma semana. É uma semana. Então, é uma semana, mas depois dessa uma semana, nós temos o grupo terapêutico semanal, né? Que aí, uma vez por semana, a gente se encontra novamente e a gente discute todos os assuntos e a gente vê como é que a pessoa está, né, buscando a recuperação, o que ela está sentindo e tudo mais. E esse encontro semanal tem um período também ou não? Não, aí vai da pessoa, né? Tá. Então, assim, para a pessoa sentir a vontade para ela frequentar quanto tempo ela quiser. Então, na verdade, o tratamento ele é bem rápido, se for ver, porque vamos supor 15 dias de desintoxicação, mais uma semana de imersão. Ou seja, dias. 20 é muito pouco tempo. Porque mas, o resto assim, é manutenção. O resto é manutenção, exatamente. O resto é manutenção. Porque, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Dependência química é assim, ó, você desintoxicou seu corpo, você está abstinente. Beleza. Aí você fez a desintoxicação emocional, mental e espiritual, você entra em recuperação. Porque basta que você tire tudo da frente da tua visão, entendeu? Aquele universo das drogas tem que ficar para trás. Ela precisa enxergar uma nova vida. Quando ela tem essa oportunidade de enxergar essa nova vida, ela começa a se sentir bem. Ela começa a se sentir bem. Olha, eu estou aqui, estou acolhido, eu posso ter uma outra vida, minha vida pode mudar. Porque a verdade, Kleber, é que o dependente químico ele está sofrendo. Ele está sofrendo. Ele não está a vida dele não é maravilhosa, a vida dele é horrorosa. Sim. Né? Então, que, na verdade, os traficantes fazem um serviço de acolhimento, né? Por isso que é tão difícil Mas não é verdade? Uma coisa que a gente escuta muito é isso, né? Eu trabalhei em presídio por anos. E que a gente percebe é que a maior dificuldade de quem para a droga é que vai voltar para o mesmo lugar onde eles estão lá prontos para colher. Exatamente. Então você tem que se sentir acolhido, o quê? Na sua família, naquele grupo terapêutico, e aí com todo o conhecimento que vai ser passado também, né, a respeito de espiritualidade, da importância da espiritualidade, por exemplo, né, da importância de você buscar uma aventura, a dependência, a recuperação da dependência química é você experimentar uma nova vida, né? É se aventurar pela vida de uma forma nova, de uma forma diferente, certo? Então, perfeito. É uma libertação, na realidade, que a pessoa sente. Ela se sente livre, liberta, né? Então, você tem, Guilherme, nesse tempo que você faz esse trabalho, ideia de qual que é a porcentagem de recaída do pessoal que faz o tratamento com você e do pessoal que faz o tratamento com internação? Olha, se for contar desde a minha recuperação na clínica onde eu fiz, né, e os que eu também trabalhei, né, sim, eu acho que dá uma média de uns 60% de recuperação, tá? É grande. Bem mais. Você com certeza você não vai recair no dia seguinte, que nem acontece com internação. Tá? Você, no mínimo, você vai ficar em recuperação, né? E assim, essa questão de você ter uma pessoa que se recupera e nunca mais recai é mais raro. Mas, de qualquer maneira,
a chance de você entrar em recuperação e ficar por meses ou anos, pelo menos, né, é bem maior, é bem maior. É uma coisa que não dá para comparar, entendeu? Porque se você pegar os dependentes de uma internação, né, a chance que você tem ali é de 1 a 5%. É isso que você assina ali no contrato, inclusive, quando você vai ser internado. A chance de recuperação é de 1 a 5%. Nossa. Né? Então, é bem pouco. Perto de 60%. Algumas falam até 30% e tal, mas não, olha, eu realmente não acredito nisso daí, porque a gente vê que assim, o cara sai e recai no dia seguinte. Então, mas é interessante que você falou 60%, às vezes a pessoa pensa, nossa, mas não é pouco 60%. É porque não sabe que a realidade é que você acabou de falar. Então, quando fala de 30%, já é um valor muito acima do que se espera. Imagina 60%. Essa conta quem fez, na realidade, foi meu antigo terapeuta, né, onde eu fiz o meu tratamento, que ele tinha bastante paciente ali, né? Sim. Então, e ele estava há muitos anos já trabalhando isso. Então, ele tem essa conta. Eu não tenho, eu fiz até mais ou menos, eu acho que deu mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas eu tenho ainda menos pacientes e tal, ainda estou começando, mas eu acho que é por aí. Legal. Pessoal, só aproveitando aqui para dar boa noite para quem chegou depois, essa live fica gravada aqui no YouTube, no Terapia em Casa Podcast. No Instagram não vai ficar gravada. Então, você que tem pessoas que você conhece que passam pela dependência química, ou você tem parentes, ou você tem colegas, ou você tem parentes que têm filhos que estão nessa luta, que é a luta contra a dependência química, assistam a live, mande essa live, vai lá no YouTube, compartilhe essa live, dê o seu like. Por quê? Porque muitas pessoas não conhecem esse tipo de tratamento, que além de ser muito menos oneroso, tem um efeito, um resultado muito melhor do que as clínicas de internação. Ou seja, o nível de reincidência, né, de pessoas que voltam para a droga é muito menor do que normalmente aquelas que são internadas. E é um trabalho que a pessoa pode fazer online. E ela não precisa ir até o local, ficar lá gastando com moradia, com alimentação, etc. e tal. Então, eu não vou contar a história inteira, não vou resumir, você vai lá e volta esse vídeo depois e assista, porque vai valer a pena. Lembrando também que semana que vem a gente inicia a semana de PNL gratuita. Você que está querendo ser um profissional, terapeuta, ou terapeuta integrativo, ou terapeuta de PNL, semana que vem, na próxima semana, ou seja, nas próximas 2 semanas, formação gratuita para você aqui no canal do Kleber Fervença, aí vai ser no Instagram, ok? Às 19h30 também, porém o Terapia em Casa vai continuar rodando, tendo entrevistas novas todos os dias, segunda a sexta-feira, com as nossas âncoras maravilhosas aqui. Lembrando também que, se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve, acione aí o sininho para receber todas as novas palestras e aproveita o fim de semana para você assistir todas as lives, maratonar. Garanto que é muito melhor do que Big Brother. Vai ter muito mais informação. Com certeza. Meu querido, o que você tem para dizer? A gente já está encerrando, já, porque passa voando né, o trabalho. Nossa, passou voando mesmo. Passa. Um monte de gente agradecendo você, agradecendo a sua partilha, a sua experiência, trazendo essa nova técnica, que muitos não conheciam, aquilo que eu te falei. Pode ter certeza que muita gente vai começar a te procurar por causa disso também. O que você tem para dizer para quem tem parentes que estão nessa situação? Porque o que eu vejo, na verdade, Gui, é que muitos pais ficam extremamente desgastados fisicamente, emocionalmente, já tentaram centenas de internação, já tentaram tantas coisas, e muitos entram em depressão. Não, é sofrido demais, eu sei como é que é, as famílias ficam apavoradas, fica uma coisa horrorosa. Interna, depois sai, aí recai, depois interna de novo, e é uma gastança de dinheiro, é uma coisa tenebrosa, sem fim, que não soluciona. Então, assim, eu vi isso acontecer com muitas famílias, com muita gente. Eu, graças a Deus, eu fui internado uma vez só, mas já, olha, pelo amor de Deus, né? Aí, graças a Deus, eu fui atrás desse terapeuta, né, que eu cito sempre, né, porque eu tinha ouvido falar, e eu peguei e fui atrás, e ali ele me mostrou uma outra maneira, né?
E aí eu falei, olha, tudo bem, eu não sei como é que eu vou fazer, tá? Porque eu não queria parar de beber minha cervejinha, não, que não era uma cervejinha só, né? Eram muitas cervejinhas. Eu não queria, mas ele falou assim, olha, mas você experimenta, se você achar que a vida em recuperação é ruim, é chata, é pior do que como você está hoje, aí você volta, ué. Se você quiser, você está livre, sabe, Guilherme? Você é livre, você é livre. Então, você quer fazer a nossa imersão terapêutica? Vem aqui, a gente vai fazer, e aí você vai escolher para a sua vida o que você vai achar melhor, o que você vai querer para a sua vida. Né? Você vai querer seguir nessa trilha, você vai querer seguir, você vai estar absolutamente livre. Então, nesse momento, eu me senti acolhido. Eu me senti, poxa, eu não estou sendo obrigado a nada aqui. Né? Simplesmente estão me oferecendo uma coisa onde eu vou poder escolher, entendeu? Ser usuário, continuar na vida usando droga, ou eu vou seguir nessa trilha aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu falei, bom, a minha vida não está boa aqui, certo? Minha vida não está legal, não está boa, eu estava sofrendo pra caramba. Então eu vou experimentar seguir nessa outra trilha aqui, né? E aí deu certo, pô, sabe? Foi uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa de se fazer, não tem nada de sofrido nesse tratamento, não gera sofrimento, entendeu? No comecinho é um pouquinho mais sofrido, porque você tem que se desintoxicar, mas a imersão terapêutica é uma coisa gostosa, é uma coisa prazerosa de se fazer, entendeu? Então aí você vai redescobrindo outros prazeres, o prazer da própria vida, porque é isso que o dependente químico ele está buscando, né? Ele está buscando, não, ele, na realidade, ele perdeu o sentido do prazer na vida em si mesma, ou nele mesmo, na felicidade dentro dele, né? Ele acredita que a felicidade está lá fora, porque ele se tornou um dependente químico, se tornou, porque já tinha geneticamente dentro dele essa predisposição, mas aí ele se tornou dependente daquela substância que traz uma felicidade artificial, mas que na realidade está destruindo a vida dele, está destruindo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com isso que você está falando agora, que eu achei interessante. Porque quando fala de droga, é mais fácil identificar, né? Droga, maconha, lá. E aí estou falando da bebida, porque você citou da bebida. Sim. Quando que se considera que a pessoa realmente é um alcoolista ou um dependente químico de álcool? E quando que isso tem uma... Eu tenho minha opinião. Existem alguns critérios que você precisa cumprir ali, vamos dizer, para você ser diagnosticado. Eu não sou nem médico para diagnosticar, né? Certo. Mas a gente ensina como é que a gente diagnostica. Tem uma série de coisas, né? Tolerância, a perda de prazer na vida, é uma série de questões assim. Mas, assim, basicamente, né? Como eu sou um dependente químico em recuperação, eu sei o que é isso, né? Assim, você tem um uso indiscriminado, você tem um prazer diferenciado na droga, então você sente um prazer e uma euforia muito grande, você tem um consumo muito alto, né? Normalmente, né? Um consumo muito alto, muda muito o teu estado subjetivo, né? Muda muito. E você, basicamente, você sofre o diabo. É um inferno na sua vida, porque você só consegue estar feliz quando você está usando. Quando você não está usando, ou você está se recuperando fisicamente, ou você está infeliz. Perfeito. Completamente infeliz. Então, assim, você substituiu o seu prazer na vida, o seu prazer real de estar na vida e de ser você mesmo, pela droga, pelo prazer da droga. Houve uma substituição completa. Então você não sente mais prazer na vida. Você não vê sentido na vida se você fora do ambiente de uso. O resto para você é tudo ruim, é tudo muito chato e muito sombrio.
né? É assim que se sente um dependente químico, né? Isso que você trouxe, eu achei bem interessante, porque às vezes não adianta a pessoa ir, porque tem muitas pessoas que negam, né? Eu paro a hora que eu quiser, não, isso aqui não é vício, mas a hora que você põe... a negação. Mas a hora que você põe isso que você acabou de colocar, tá, ok, você não é viciado, você não tem esse problema, mas tua vida é feliz, você encontra felicidade fora disso? Exatamente. Aí já mata a pessoa, né? Exatamente. Se você perguntar mesmo como ela se sente na vida, ela vai te responder, não, a minha vida é um inferno, né? Então, assim, ela nega, na realidade, muitas vezes por medo, por desconhecimento mesmo, assim, muitas vezes é por desconhecer que ela tem um problema, porque a negação é tão grande que ela não percebe que ela tem um uso absurdo, por exemplo, né? É uma defesa psicológica. Então, né, a pessoa nega. Às vezes ela nega por medo até de ser pressionada a uma internação, alguma coisa do tipo. Entendeu? Né? Mas a negação, ela faz parte da doença. Ela faz parte. Você, realmente, você começa a criar várias justificativas dentro da sua cabeça, né, para que você faça aquele uso. Né? Então, é porque a vida é ruim, é porque eu sou doente, é porque eu tive problemas, não sei das quantas, porque isso, porque aquilo. Então, você cria toda uma... você não vai falar que você está doente, que você é um dependente químico, que você precisa de um tratamento. Você vai dar um monte de justificativa, mas você não vai chegar nesse ponto. Entende? Por falta de conhecimento, e esse é um dos motivos, né? Então você não sabe o que é a dependência química, ou por medo mesmo, né? As pessoas por pressão. Fazer a pergunta para pôr fogo no parquinho, para a gente encerrar. Muitos que são internados em clínicas psiquiátricas, onde se mistura transtornos psiquiátricos com você. Como que funciona isso? Porque, assim, vamos supor, eu coloco um esquizofrênico junto com uma pessoa que está lutando pela droga, para se livrar dos efeitos da droga. Deve ser uma coisa bem mais confusa também, né? Olha, eu sei que em clínicas de recuperação para dependência química você encontra de tudo, ali de tudo. Você tem, desde psicopata, esquizofrênico, bipolar, todos os tipos, tudo. E aí misturado com a droga. Então, assim, e às vezes o dependente químico ele vai parar em psiquiatria também, né? Então, aí eles levam para uma psiquiatria. Quando o cara fica muito, muito doido, aí levam para a psiquiatria. E, assim, gente do céu, uma coisa assim, é um beco sem saída, quase. É um ambiente já doente, né? É um ambiente doente. Então, assim, é uma coisa que você tem que tratar com muito mais simplicidade, né? E, de repente, você transforma aquilo num inferno para a pessoa, entendeu? Sim. Porque, não sei, existe falta de conhecimento mesmo, né? E de trabalhar as questões emocionais, de saber como que isso funciona. Porque, né, quando você trabalha o emocional, você sabe o que é a pessoa se sentir bem. Sim, né? Sim. Então, o que é a pessoa se sentir bem? Né? Como que você vai recuperar? Todo mundo sabe que o dependente químico precisa trabalhar o emocional, sabe? Todo mundo sabe disso. Sim. Mas como que as pessoas esperam que isso seja feito? Dentro de uma psiquiatria? Ou dentro de uma internação em uma clínica? Onde a pessoa fica meses lá dentro? Não é possível. Assim, a conta é essa. Né? Então, assim, a gente precisa estar criando um novo método para tratar a dependência química. Né? Tem que separar desintoxicação de recuperação emocional. Tem que separar essas coisas. Entende? Você faz primeiro uma coisa, depois outra, em outro ambiente, de outra forma. Né? Aí você consegue a recuperação emocional que todo mundo sabe que essa pessoa está precisando. Não é no ambiente de exército que você vai conseguir isso. É no ambiente acolhedor, gostoso, familiar. É essa a diferença.
para a gente encerrar aqui, porque muitas pessoas, igual eu falei para você, tem muitos terapeutas aqui de várias áreas que assistem o programa também, e devem estar, assim, achando interessante isso que você está falando, e de repente até estão pensando agora em criar um espaço terapêutico, né, para fazer essa acolhida. Você dá formação a respeito disso? Qualquer pessoa pode fazer essa formação? Olha, eu fiz esse curso, eu criei esse curso, produzi ele, né? Eu tenho como dar esse curso, não tenho, eu tenho ele no Hotmart. Eu não tive a oportunidade ainda de passar esse curso para alguém, para um terapeuta, uma pessoa, um profissional e tal, mas existe esse curso, eu posso dar esse curso. Se alguém quiser fazer, eu posso. Ele está aberto na Hotmart ou não? Ele tá na Hotmart, sim. Agora, eu não sei dizer para você como que vai encontrar lá. Bom, entre em contato com o Guilherme, tá aí, ó, Espacotelos, tá bom. Tem o WhatsApp dele aí também, e aí ele vai dar toda a orientação, de repente você vai lá, marca lá o fim de semana, um tempo lá, ele dá a formação que precisa, e você pode replicar o trabalho que ele faz lá em Bragança Paulista. E, aliás, faz no mundo, né, porque ele faz online. Então, pessoal, Guilherme, muito obrigado, meu querido, pela entrevista, foi muito interessante, muito legal. Todo mundo que esteve aqui conosco, o pessoal aí do Instagram, do YouTube, obrigado a cada um de vocês. Lembrando que essa live fica gravada só aqui no YouTube, no Terapia em Casa _ podcast. Então, uma linda noite para vocês. Aproveitem para maratonar aí no fim de semana todos os vídeos da semana, que tem vídeo, hein? Tem vídeo bem interessante falando sobre a baixa estima, sobre o Dia dos Namorados, sobre... ontem foi sobre... Nem lembro mais sobre o que foi. Mas tem muitos temas interessantes, vale a pena. E segunda-feira voltamos aqui. Vai ter tanto a Semana de PNL 19h30 no meu Instagram, quanto vai estar tendo aqui no canal do YouTube, Terapia em Casa. Vai ter uma entrevista sobre radiestesia. Então, tudo sobre radiestesia, para você tirar dúvidas, na próxima segunda-feira aqui no Terapia em Casa. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, meu querido. Uma linda noite para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu. Até mais, gente.